Nós vamos ler, tomar o livro de São João, o Evangelho. Livro de João. Aleluia. Capítulo 14. Livro do Evangelho de São João. Capítulo 14. Verso 10 e 11. Para a nossa meditação nessa noite. Amém? Amém. Ontem nós fomos ricamente abençoados em Ibirité, por uma bênção de Deus. Amém? Creio que cada um foi abençoado. São João 14, verso 10. Está escrito assim: Não crês tu? Ele está falando para Filipe. Ele está falando, direcionando, se dirigindo a Filipe. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Fechemos nossos olhos. Senhor nosso Deus, aqui temos uma porção, Senhor, da Tua palavra. E essa palavra é vida eterna. Essa palavra é vida. Essa palavra transforma. Essa palavra cura. Essa palavra liberta. Essa palavra nos leva para o céu. Essa palavra nos revela Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Revela o Deus do Antigo Testamento sendo o mesmo do Novo Testamento. Obrigado, Senhor, por esta tão grande revelação. Obrigado por cada irmão e irmã nessa noite. Que a Tua mão de misericórdia seja conosco e nos dê inspiração, Senhor, para falar um pouco da Tua palavra aos ouvidos daqueles que querem alimentar da Tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, os irmãos podem se assentar. Bom estar na casa de Deus, né, irmão? Bom estar na casa de Deus, louvando a Deus, tendo companheirismo uns com os outros, cantando e salmodiando, engrandecendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Creio que cada cristão está preocupado em vir aos cultos. Creio que cada cristão que a si mesmo chama a si mesmo de cristão, ele está preocupado em estar nos cultos, em estar nas reuniões, mesmo que enfrentando dificuldades, adversidades, porque é nesses momentos que a bênção é maior. Quando Deus vê nós empregando força na nossa debilidade. E uma pessoa que não é frequente nos cultos, uma pessoa que falta muito nos cultos, uma pessoa que, irmão, até mesmo os cultos mais importantes, né? Vamos dizer assim, todos os cultos são importantes, vamos dizer o dia da semana. Todos os cultos são importantes, mas vamos falar sobre o dia da semana. Por exemplo, aqui em Citrolândia, nós temos 2 cultos por semana. É terça e sábado. Então, se nós for olhar o dia da semana, o mais importante é sábado. Amém, irmãos? Amém. Em Sarzedo, nós temos 3 cultos por semana. Terça, quinta e domingo. Se nós olhar pelo dia da semana, o mais importante é domingo.
que é o primeiro dia da semana, é o dia da ressurreição. Então, se o cristão tem realmente uma fagulhinha de Deus na alma, que tem uma fagulhinha do Espírito Santo no coração, ele vai priorizar esse culto. Amém, irmãos? Ele vai priorizar. Mas cristão que se denomina a si mesmo de cristão e não está preocupado em estar nos cultos, e Deus não vê nele nenhuma atitude querendo estar, Deus não vê ele nem se envolvendo para poder querer estar, lutando, batalhando, para que haja pelo menos uma recompensa. O profeta disse: todo mundo tem o direito de duvidar de sua experiência. Qualquer irmão, qualquer irmã, qualquer pessoa que se diz a si bem de cristão, que anda falhando de culto, falhando de ceia, falhando dos cultos, principalmente os principais da semana, qualquer um tem o direito de duvidar de sua experiência. Os irmãos estão entendendo? Qualquer um tem o direito de duvidar de sua experiência. Muito bem. Eu quero dizer aos irmãos que sábado que vem não haverá culto aqui. Não haverá culto dia 11, sábado dia 11 de maio, aqui em Citrolândia. Não haverá culto, porque nós estaremos dando a ceia lá em Ibirité. E por ocasião da ceia em domingo, os irmãos irão para Sarzedo. A van vai sair do Alterosa, igual fez o mês passado. Igual o mês passado. Então não vou precisar ficar repetindo sempre essas coisas para os irmãos já saber disso. Então não haverá culto no sábado. O culto de sábado aqui é transferido para o culto de Santa Ceia no domingo. A van vai passar aqui às 5h30, 5h30, 5h15, já está passando por aí a van. 5 horas. 5 horas a van já está passando por aqui. O certo é 5 horas. Por causa de algum atraso na BR, alguma coisa assim, tal, ganhar tempo. Então 5 horas a van já está passando por aqui, 4h30 já sai do Alterosa. Então os irmãos fiquem atentos. Amém, irmãos? Amém. A ceia em Sarzedo, dia 12, no domingo, às 18 horas. E dia 17, 18 e 19 de maio desse mesmo mês, logo uma semana depois da ceia, nós teremos a visita do irmão Márcio de Lima, um evangelista da mensagem, lá da cidade de Lindóia, São Paulo. Vai estar conosco 3 dias aqui no final de semana, dia 17, sexta, dia 18, sábado, dia 19, domingo. Dia 17, sexta-feira, ele vai estar conosco em Ibirité, lá no Jardim das Rosas, às 19h30. Dia 18, sábado, ele vai estar conosco em Betim, no Tabernáculo do Alterosas, na Rua Assembleia 86, próximo a Palmeiras. E dia 19, domingo, encerramento, ele vai estar conosco em Sarzedo, lá no Tabernáculo, a partir das 18 horas, com o culto de encerramento. Amém, irmãos? Amém. Lá na Rua Milton Campos 339. Então, os irmãos que desejarem estar, esforçarem para estar, fazer convites, né? Convidar as pessoas, convidar, né? E será um trabalho de cunho evangelístico, um cunho de evangelização, e ele é um evangelista. Amém? Amém. O irmão Márcio de Lima, da cidade de Lindóia, São Paulo. Muito bem. Vamos falar um pouco sobre os direitos da dispensação. Os direitos da dispensação. Mas, em primeiro lugar, nós queremos saber o que significa dispensação. Porque eu acho que todo pregador, todo pastor, quando fala uma palavra em cima do púlpito, que a igreja não tem, assim, um cuidado de saber o que significa, é melhor e importante que o pastor, ministro, explique o que significa aquela palavra, dispensação. Porque você vai encontrar isso na Bíblia, essa palavra, você vai encontrar isso no Novo Testamento,
você vai encontrar isso nas expressões das mensagens, nas literaturas do irmão Branham. Você vai ver isso. O que significa dispensação? Dispensação é um tempo. Dispensação é um tempo pela qual é posto para um cumprimento de uma profecia. Dispensação, ela é dividida. Dispensação é a forma em que Deus, de tempos em tempos, fala através do seu povo. Amém, irmãos? Existe a dispensação da lei, a dispensação da graça. Então, tempo da lei, tempo da graça. Existe a dispensação do próprio Deus. Você sabia disso? Você sabia que Deus, para vir ao mundo, ele teve que usar tempos, dispensações? Vou explicar. Em Deus há 3 atributos maiores. Existem vários atributos em Deus, vários ofícios. Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Tedexnu, Jeová Manassés, Elion, Elohim. Existem vários atributos em Deus. Atributos de Salvador, de Curador, de Libertador, de Paz. Mas existem 3 atributos maiores em Deus. 3 ofícios maiores. Na qual é Pai, Filho e Espírito Santo. Que não são pessoas, são ofícios, são títulos. E o próprio Deus, para interlocutar, intermediar, facilitar entre homem e Deus esse acesso, Deus usa esses 3 atributos maiores. Numa dispensação, paternidade, em outra dispensação, filiação, e outra dispensação, o Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Não é 3 pessoas. São 3 atributos nas quais Deus usa em 3 dispensações. Na paternidade, ele é Deus sobre nós. Na filiação, ele é Deus conosco. No Espírito Santo, ele é Deus em nós. Amém, irmão? Amém. Entenderam agora? Amém. Então, Deus estava na paternidade. Na paternidade, ele é Pai, ele é Criador, ele estava na criação. E essa dispensação durou até o nascimento. Aí Deus vai e usa outro atributo, outra dispensação, agora através do corpo gerado, na qual ele habitou, Filho. Amém, irmãos? Amém. Aí vem a filiação. Depois que ele trabalha através do corpo, que foi somente 3 anos e meio, foi a menor de todas as dispensações, fisicamente falando, 3 anos e meio, quando Deus estava trabalhando naquele corpo, com o seu ministério do Filho do Homem. Então ele termina a dispensação do corpo físico, filiação, e depois promete que vem por aí outra dispensação, que é a descida do Espírito Santo. Amém? Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Mesmo que o Espírito Santo, desde Pentecostes para cá, é a dispensação do Filho de Deus. Não estou falando do corpo físico. Quem está entendendo? É a dispensação do Filho de Deus, porque é o Espírito que estava habitando nele. Amém. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Era o Espírito que estava habitando nele. É a dispensação do batismo do Espírito Santo. Filho de Deus nas eras da igreja. Então Jesus vem em nome de 3 filhos. Filho do homem, Filho de Deus e Filho de Davi. Como filho do homem, ele era profeta. Ele foi prometido para ser a palavra encarnada. Quem entendeu, irmãos? Quando no
no tempo da sua profecia, pudesse cumprir as Escrituras, quando o Filho do Homem foi revelado. Como Filho de Deus, ele está durante as eras da igreja. E filho de Davi, quando terminar a dispensação do Filho de Deus, que é o batismo do Espírito Santo, filho de Davi, quando terminar essa dispensação, arrebatamento, 3 anos e meio de bodas, quando terminar isso, ele desce no milênio com a sua noiva, aí começa outra dispensação, a dispensação de filho de Davi. Amém, irmãos? Assentado no trono. Então, o que significa dispensação? Dispensação é um tempo, 2 tempos, 3 tempos, metade de um tempo. Dispensação é isso. Dispensação é uma era. Nós temos as 7 eras da igreja. As 7 eras. O que é era? Uma era é um tempo. Uma era é uma dispensação. Em cada era, Deus trabalhou com um mensageiro. Em cada era, Deus teve uma mensagem. Em cada era, Deus teve um servo a quem confiar sua palavra. Amém. Deus, então, quando visitou os gentios, dividiu a dispensação dos gentios em 7 períodos. O que é uma dispensação? Uma dispensação é um período. Uma dispensação é um período. Então, 7 eras da igreja. A dispensação dos gentios, a visita de Deus aos gentios, Deus disse, não, vou dividi-la. Ele dividiu em 7 períodos, 7 eras. E em 7 eras ele colocou 7 mensagens, 7 mensageiros. Amém, irmão? Amém. Então, dispensação significa isso. Período, tempo, era. Quem está entendendo? Amém. Então, em Deus há esses 3 atributos maiores, esses 3 ofícios maiores, diz o irmão Branco. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São 3 ofícios, 3 títulos que compõem uma pessoa com um nome. Amém, Amém irmão? Amém. E esse nome é Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, na dispensação de Pai, ele estava na paternidade. Deus sobre nós, ele é Senhor. Na filiação, ele estava no corpo. No corpo. Então era Deus conosco. Quem era esse? Jesus. Então, Senhor sobre nós, Jesus por nós, agora Cristo dentro de nós. Amém, irmãos? Amém. Senhor Pai, Jesus Filho, Cristo Espírito Santo. Amém? Amém. Não 3 pessoas. 3 ofícios, 3 atributos de um único Deus, na qual trabalhou dividindo a Ele próprio em 3 dispensações. Amém? Amém? Então, em todo o tempo, desde quando começou o tempo, presta atenção no que eu vou falar agora, isso é importante e profundo. Desde quando começou o tempo, quando foi que começou o tempo? Quando o homem caiu. Quando o homem caiu, ali começou o tempo. Antes de Adão cair, não havia tempo. Porque o homem vivia com Deus na eternidade. Mas quando o homem caiu, começou o tempo. Então, enquanto há tempo, nesse período, desde quando o homem caiu, Deus trabalha esses 3 ofícios. São mais de 6.000 anos já. E nesses 6.000 anos, Deus dividiu a si mesmo sua dispensação, paternidade, filiação e batismo do Espírito Santo. Amém, irmãos? Deus na criação, ele é Pai, ele estava na paternidade sobre nós. Deus na filiação estava sendo por nós. E agora, depois de Deus ter feito o trabalho,
ele volta na forma de Espírito, na dispensação do Filho de Deus com o batismo do Espírito Santo. Enquanto há tempo, Deus está dividido nessas 3 dispensações, nesses 3 períodos. Amém, irmãos? Amém. Então, muitas pessoas não entendem isso. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os direitos da dispensação. Vamos ver como significa isso. Os direitos da dispensação. Eu estou com a mensagem O Desvelar de Deus. Olha como o irmão Branham vai explicar isso para nós de maneira bem que você pode entender. Claro que você já compreende isso, mas eu quero me aprofundar nisso. Amém, irmão? Amém. Direitos da dispensação. Presta bem atenção. Direitos da dispensação. Na dispensação, Deus não está mais sobre nós. Na dispensação, Deus não é mais por nós. Nós agora temos direitos da dispensação, Deus dentro de nós. Amém. Amém, irmão? Amém. Não é nem Deus conosco, é Deus em nós. Quem está entendendo, irmão? Amém. Então, presta atenção. Olha como é que o irmão Branham vai explicar isso para os irmãos entenderem isso. Olha o que ele diz. Parágrafo 51. Ele diz o seguinte. Veja, é como em minha casa, falando da casa dele, para minha esposa, sou seu marido. E eu tenho uma filha jovem, Rebeca, sou seu pai. E eu tenho um neto, e seu nome é Paul, filho de Billy Paul. Sou seu avô. Eu sou avô, sou pai e sou marido. Sou marido, pai e avô. E minha esposa não tem direitos, não tem direitos sobre mim como pai ou avô. Não tem. Ela não tem direitos sobre ele como pai ou avô. Só tem direitos como marido. Quem entendeu, irmãos? Amém. Ela tem direitos sobre a mim apenas como marido. E minha filha não tem direitos sobre mim como marido ou avô. Ela é minha filha. Contudo, esses ofícios, veja, assim é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. São simplesmente os direitos da dispensação. Porém, é o mesmo Deus o tempo todo. Aleluia. Amém, irmãos? Parágrafo 51. Direitos da dispensação. Vamos olhar com mais a profundidade nisso aqui? Vamos lá. Jesus estava caminhando e uma multidão o cercava. Havia uma mulher, uma gentia, uma cirofenícia. Não é assim? Ela era uma gentia. Ela não estava nos direitos de chamá-lo de filho de Davi. Ela não tinha direito nenhum sobre ele como filho de Davi. E ela vem gritando atrás dele, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele só ouvindo, mas sem fazer nada. Jesus foi até aconselhado. Falou, Senhor, despede essa mulher aí, está vindo gritando atrás de nós. E ela continuava. Filho de Davi, tem misericórdia. Ela cansou tanto de falar filho de Davi que ela, Senhor. Aí ele parou. Amém, irmão? Ela não tinha direito sobre ele, sobre filho de Davi, mas tinha direito sobre o Senhor. Porque Deus é Senhor de tudo. Amém. Deus é Senhor de todos. Gregos, Deus é Pai. Judeus, gentios, Ele é Senhor de todos. Amém, irmãos? Amém. Então, naquele momento, ela não sabia em qual dispensação estava. Ela não sabia dividir a dispensação.
E ela não tinha direito algum sobre Jesus como filho de Deus, indo após ele e clamando, filho de Davi. Não tinha como. Não tinha como. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí está. Não tinha como. Então, se a pessoa não tem revelação de como chegar a Deus, irmãos, Deus vai ficar calado, esperando que ele faça a coisa certa. Se a pessoa não tem a revelação correta de se chegar até Deus, clamando e clamando, oh Pai, manda a segunda pessoa, não vai ter nunca, vai não. Faz a oração e depois no final, eu agradeço o Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não vai chegar. Ele não tem direitos nessa oração, porque a Bíblia diz que tudo que fizer por obras ou por palavras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós só temos direitos em Jesus pelo nome dele. Amém, irmãos? Batiza alguém em nome de Jeová, Rafa. Vê se vai ter perdão do pecado. E é Jesus, mesmo jeito. Batiza alguém em nome de Emanuel, Deus conosco. Não vai ter perdão nunca. Mesmo sendo Deus o tempo todo. Batiza alguém em nome de Elohim. Eu te batizo em nome de Elohim. Não vai adiantar nada. Mesmo sendo Deus o tempo todo. Você não tem direito algum em Deus com esses títulos. Você só tem direito através do nome. Amém, irmão? Amém. Através do nome. Então é assim que acontece. Então os direitos da dispensação. Nós agora estamos usufruindo da dispensação da graça pelo batismo do Espírito Santo, que é Deus dentro de nós. A esperança da glória. Amém, irmãos? Nós podemos usufruir dessa dispensação. Nós podemos obter direitos sobre isso. Quem está entendendo? Então, é dessa maneira. Pede alguma coisa em nome do Filho do Homem. Você não vai receber. Estão entendendo, irmãos? Pede alguma coisa em nome de Filho de Davi. Você não vai receber. Porque você não tem direito algum sobre isso. Mas tudo que nós pedimos, devemos pedir em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Então, vamos entrar aqui no assunto que Deus colocou no meu coração. Eu creio que esse assunto, ele precisa de uma revelação. Porque as coisas sobrenaturais de Deus, elas precisam ser reveladas. Amém, irmãos? Amém. Você não pode compreender as coisas espirituais com seu próprio espírito. Pelo contrário, seu espírito vai arrazoar. Seu espírito vai negar, arrazoar, incredulidade, vai colocar um monte de empecilho para poder não crer. Mas se você tiver o Espírito de Cristo dentro, o próprio Espírito que está dentro de você, toma a própria palavra dele e vivifica. Amém? Amém? Então você não pode crer com o seu Espírito. Você vai brigar com Deus com o seu Espírito. Mas se o nosso Espírito estiver mudado, e o Espírito de Deus dentro dele, aí nós podemos tomar Deus em sua palavra. Amém. Glória a Deus. Então, por exemplo, para ter a revelação dos ofícios, desses títulos maiores, Pai, Filho e Espírito Santo, é necessário ter a revelação do próprio Espírito Santo para entender que isso é Deus e que isso é Jesus Cristo. O profeta chegou a dizer na mensagem a revelação de Jesus Cristo. Para o batismo bíblico em nome do Senhor Jesus Cristo, você não precisa nem de revelação, porque está escrito na Bíblia. Está escrito na palavra. Não precisa nem de revelação, porque está escrito na palavra. Amém, irmãos? Amém. Deixa eu compreender isso. Está escrito, gente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para o perdão dos pecados.
Vocês estão entendendo? Mas pegar os ofícios, os atributos, os títulos e colocar tudo numa pessoa para que esta pessoa seja revelado para você que ela é Deus, aí precisa de revelação. Aí precisa do Espírito Santo. Ó, a Bíblia diz que Deus é infinito. Certo, irmãos? Pode medir o infinito? Pode? A Bíblia diz que Deus é onipotente. Pode medir a onipotência de Deus? Não. A Bíblia diz que Deus é onipresente. Tem algum lugar que Deus não fica? Que ele não vê, não vai? E a Bíblia diz que tudo isso, toda a plenitude disso, estava em um homem. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. E aí, como é que fica? Aquele que não tem largura, profundidade, altura, tudo isso, toda a plenitude dessa divindade estava corporalmente. Amém, irmão? Amém. Em Jesus Cristo. Aleluia. Agora eu pergunto, se Deus é Espírito e preenche os céus e a terra, aonde caberia num homem, irmão? É porque esse homem é Deus. Amém, irmão? E esse homem chama-se Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz, toda a plenitude da divindade habitou corporalmente em Jesus Cristo. Quando se fala assim, ó, toda a plenitude habita corporalmente em Jesus, irmão, é tudo que é Deus no universo, irmão. Estava num corpo chamado Jesus Cristo. Não é que ele tinha suficiente carne e pele para poder encher, não. É porque o próprio Deus ali é carne. Amém, irmão? Glória a Deus. Aleluia. E os dualistas ficam doidos com isso. Então, assim, o profeta irmão Brana, ele diz na mensagem, não te estribe teu próprio entendimento, ele diz o seguinte, se o homem se estriba na palavra, se o homem se estriba em seu próprio entendimento, o profeta acrescenta, ele está destinado a sair fora da palavra. A palavra destinado significa predestinado. Se o homem se estriba na palavra, em seu próprio pensamento, ele está destinado a sair da palavra. Vamos ver quem foi que fez isso na Bíblia? Datã, Abirã e Coré, eles se estribaram em seu próprio entendimento. Então estavam destinados a sair fora. Balaão, ensinando Balaque a fazer com que Israel tropeçasse. Ele se estribou no seu próprio entendimento. Então ele estava destinado a sair fora da palavra. Estão entendendo, irmãos? Emineu e Fileto, dois obreiros levantados do ministério de Paulo. Eles começaram a entrar por aqui e por ali, ensinando que a ressurreição já tinha acontecido. E se eles estribaram no seu próprio pensamento da palavra, eles estavam também destinados a sair fora. Quem está entendendo? Amém. João, lá na frente da sua epístola, disse, filhinhos, foi-nos dito que o anticristo viria nos últimos dias. Pois eu vos digo que este espírito anticristo, antipalavra, já está em nosso meio. Oh, Deus. Porque todo aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, é o anticristo. Então todo aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, se estriba e está destinado a sair fora da palavra. Misericórdia. Então, eu creio que qualquer pessoa, seja ministro, pastor, missionário, apóstolo, profeta, doutor, evangelista, qualquer pessoa que coloca a sua própria interpretação, se estribando no seu próprio entendimento, ele está destinado a sair fora da palavra. E eu vou dizer mais uma coisa, ele está mentalmente perturbado. Datã, Abirã e Coré estavam mentalmente perturbados. Porque uma pessoa para ficar contra o profeta e contra Deus tem que estar mentalmente perturbado. Não tem, irmãos?
Verdade. Tem que estar. A Bíblia diz que a loucura de Balaão não permitiu ver a mula falar, o jumento falar. A loucura. Então, mentalmente perturbado ele estava. Então, uma pessoa que coloca sua própria interpretação na palavra, fazendo com que a palavra diga uma coisa que ela nunca disse, ele está destinado a sair fora da palavra, porque se estriba no seu próprio entendimento de coisas e está mentalmente perturbado. Mentalmente perturbado. Então vamos observar uma coisa. Porque a revelação da deidade, ela precisa de uma revelação. Precisa de uma revelação. E esta questão se levantou em São João 14. Ali estava precisando de revelação. Amém, irmãos? Amém. Esta questão se levantou em São João 14, versículo 8 a seguir. E os discípulos estavam ali. Ora ele falava do Pai, ora ele falava do Pai ali, o Pai aqui, o Pai acolá. E Filipe tomou a dianteira, disse: eu vou me representar entre os demais, eu vou ser o representante. E ele se aproximou do mestre e disse: mestre, mostra-nos, plural. Não era só ele que estava com um probleminha na mente. Não era só ele que estava um pouquinho preocupado com essas frases de Jesus. Eram os outros também. Porque ele disse: mostra-nos o Pai. Então estava envolvido Pedro, Tiago, João, Mateus. Todo mundo estava envolvido. Porque ele disse: mostra-nos o Pai. E o vai bastar. É o que basta. Jesus olhou para ele e disse: Filipe, há quanto tempo eu estou convosco? Ei, há quanto tempo você está na mensagem e não sabe que Jesus é Deus? Há quanto tempo você está na mensagem e nem sabe o que era estão vivendo? Há quanto tempo está na mensagem que nem sabe o nome do profeta, nem da esposa, nem dos filhos? Ei, Filipe, há quanto tempo eu tenho estado convosco? Como assim? Que negócio é esse, Filipe? Como assim, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Filipe. Que é isso, Filipe? Você está me vendo? Sim, estou vendo, Senhor. Então você está vendo o Pai. Porque quem vê a mim, vê o Pai. O Pai é a palavra, aqui está o corpo, a palavra manifestada revela o Pai. Amém, irmão? Amém. Aqui está na mensagem, aqui, a palavra manifestada revela o Pai. Lá estava o Pai diante deles, porém, na forma de filho. Lá estava o Pai diante deles, mas na forma de filho, de corpo. Então, observe bem que precisa de uma revelação para isso. Amém. Tem que ter uma revelação. Amém, irmãos? Amém. Precisa de uma revelação, porque sem revelação não tem como. Sem revelação não tem jeito. No parágrafo 152 da mensagem A Divindade Explicada, o irmão Branham disse: agora, Deus Jeová, aqui em cima, não poderia tocar a raça humana. Olha só. Aqui em cima. Deus aqui em cima, isto é, Deus na paternidade. Amém, irmãos? Amém. O Senhor sobre nós. Deus Jeová aqui em cima não poderia tocar a raça humana, por causa de sua própria lei de santidade.
Deus Jeová se tornou pecado por nós e pagou o preço, para que o mesmo Deus pudesse vir e viver em nós depois. Amém, irmão? Deus sobre nós, Deus conosco e agora Deus em nós. Não três deuses, não três pessoas, um Deus. Porém, os professores e muitos pregadores ficam loucos tentando explicar isso. Loucos. Então é necessário uma revelação. Amém? Precisa de uma revelação. Parágrafo 49 da mensagem, o desvelar de Deus. O que significa desvelar? Alguém pode me dizer o que significa o desvelar? A palavra desvelar. A palavra desvelar, irmãos, presta bem atenção, revela algo que estava velado, escondido. Desvelado. Eu não sei o que está atrás da cortina. Eu não sei o que está atrás da cortina. É um mistério para mim o que está atrás da cortina. Enquanto a cortina não se abrir, não se desvelar, eu não saberei o que está atrás da cortina. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Então Deus é Espírito. E sendo Espírito, Ele é um mistério. E esse mistério precisava ser revelado. Amém, irmão? Porque Deus estava ali. Deus estava ali. Ora se manifestava como o anjo do pacto, o anjo do Senhor, na coluna de fogo, mas todavia ele estava velado, escondido. E ele precisava sair para fora, para ser visto, para ser tocado. Amém, irmão? Amém. Até que ele se tornou carne. Até que ele se tornou físico, tangível. Até que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Amém. Aí podemos tocá-la. Amém? Amém? Olha o que o irmão Branham diz no parágrafo 49, o desvelar de Deus. Agora, alguém disse outro dia, um ministro batista, lá em Tucson, um ministro da igreja batista disse para mim, irmão Branham, como o Senhor pode pregar, ensinar, dizer que Jesus e Deus é a mesma pessoa? Resposta do profeta no 51. Eu disse, bem, irmão, é muito fácil se você simplesmente deixar a sua própria opinião embora e considerar os termos bíblicos disso. Amém? Os termos bíblicos. Quais são os termos bíblicos, irmão? Qual é os termos bíblicos? Vou provar agora. Isaías 45 diz, eu sou teu Salvador, o teu Rei, o teu Salvador. Velho Testamento, Novo Testamento, Lucas 2,11, porque na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amém, irmãos? Olha os termos bíblicos aí. É fácil, é só considerar os termos bíblicos. Quer ver outra coisa? O irmão Brown estava conversando com um rabino judeu. Termos bíblicos. Um rabino judeu. O judeu rabino, que é estudado, disse para o irmão Brown, eu não posso crer que vocês podem dividir Deus em 3 pedaços dessa maneira. O irmão Brown disse para ele, eu não divido, rabino. Não, vocês dividem sim, vocês gentios. Não, eu não divido ele em 3 pedaços, ó rabino. Eu creio em um único Deus. Aí o rabino ficou assim, como? Aí o profeta perguntou para o rabino, rabino? Porque o rabino estava aceitando que Jesus era o Messias, era o prometido, era Deus, Emanuel. Porque se eu aceito Jesus Cristo como Filho de Deus, eu estou dividindo Deus em 2 pedaços, no caso. E o judeu não cria nisso. Até hoje eles não creem que Jesus Cristo veio aqui na terra. Filho de Deus. Eles não creem que Deus tem um filho. Nesse sentido, não. Manifestado, não. Aí, o
profeta disse: Rabino, o senhor crê nos profetas? Eu falei, claro que eu creio. Ele pegou o livro de Isaías. E pegou o livro de Isaías e citou para ele Isaías 7,14. 9,6. Mas depois também citou Isaías 7,14, porque é Emanuel. Isaías 7,14. É isso mesmo? Ele diz: Rabino, na escritura de Isaías 7,14 está escrito que uma virgem concebe e dará à luz a um filho, e deve chamá-lo depois de Emanuel. Rabino, o que relação teria Emanuel com o Messias? Aí o Rabino disse: bom, ele será Deus. É exatamente isso que eu creio, Rabino. Amém, irmãos? Tem que considerar os termos bíblicos. Isaías 48, se não me engano, disse: eu sou o Senhor, eu sou o primeiro e o derradeiro. Você pega esse termo bíblico e vai lá para Apocalipse 1,17, dizendo que Jesus é o primeiro e o último. Amém, irmãos? Amém. Considera os termos bíblicos. Então o profeta responde para o homem aqui: basta você tirar sua mente fora, sua razão fora e considerar os termos bíblicos para isso. Amém, irmão? Amém. Pronto! Pronto! E aí a dualidade vai embora, a trindade vai embora e a revelação ganha centro. Amém, irmão? Amém. Parar de se estribar no seu próprio entendimento. Mas eles não querem. Quer ver? Vou provar uma coisa aqui, quer ver? Você pergunta para um dualista, na mensagem. Dualista. Teve um dualista lá do Sul que chegou para mim assim, ó, vê, o marido da noiva será Jesus e não Deus. Eu falei, agora pronto. Então vamos para a Bíblia, vamos para os termos bíblicos, rapaz. A noiva vai se casar com dois? A noiva vai ter dois maridos? A noiva vai ter dois maridos? Ora, irmão, fazendo de Deus um adúltero? Da esposa uma adúltera? Ah, não, porque a noiva vai ser esposa do Senhor Jesus, não de Deus. Antigo Testamento, Isaías 54, verso 5. Porque o teu Criador é o teu marido. Quem é o marido aqui? Deus. Esse é o Velho Testamento. Novo Testamento, 1 Coríntios 11, 2. Porque eu estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar a uma virgem pura, a um marido, que é Jesus Cristo. Então essa noiva vai ter dois maridos? Não pode. Estão entendendo, irmãos? Não tem. A noiva tem dois salvadores? Antigo Testamento, Isaías 43, verso 11. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Novo Testamento, Lucas 2,11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. É só considerar os termos bíblicos. Amém, irmãos? Estão entendendo? A glória foi dividida ou a Bíblia perdeu o sentido? Velho Testamento, Isaías 48, 11. Por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome? E a minha glória não darei para outro. Novo Testamento, 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, honra e poder. Dividiu? Dividiu a glória? Não. É só considerar os termos. Amém, irmão? Amém. E aí a mente dualista sai fora. Existe dois criadores de terra? Velho Testamento,
Isaías 45, 12. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Novo Testamento, Apocalipse 21, 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço tudo novas coisas. Então tem dois criadores? Não, não pode. Os irmãos entenderam, irmãos? Então os dualistas estão, me perdoe, mentalmente perturbados. Hã? Quer fazer um folhetim para nós? Pode fazer um folhetim, sem problema nenhum. Amém, irmãos? Então a diferença em crer na unicidade de Deus e de ser unicista de uma organização. Então os próprios dualistas não entendem, eles mesmos fazem uma bagunça na mente deles. Eles entendem que quando o irmão Branham estava falando dos unicistas, está falando daquele que crê em um Deus só. Não é isso não, gente. Quando o irmão Branham pegava no pé dos unicistas, estava falando da organização deles. Estava falando da organização deles. Unidade. Existe uma diferença entre unidade e unicidade? Existe. Existe uma diferença entre unidade e unicidade. Unicidade. Unicidade de Deus, Senhor Jesus Cristo, consiste em ser único, isto é, um único ser capaz de ser Deus, e Deus somente. Amém, irmãos? Amém. Isso é unicidade. Unidade. Muitos não entendem, mas desde que Deus veio a se manifestar, vindo da sua essência invisível, inacessível, quando o Verbo se fez carne, se tornou carne, vimos então o grande Espírito vindo no corpo, na qual Ele mesmo criou e preparou para estar dentro dele. Isso é unidade. Amém, irmãos? Amém. Não deixando a essência de ser um. E quando temos Espírito mais corpo, temos Deus Emanuel. Temos Espírito mais corpo, temos Emanuel. Então temos uma unidade simples. Amém, irmão? Amém. Unidade simples. Deus em Cristo. Deus em carne. Deus nesse corpo. Seu nome foi revelado e é eternamente. Hebreus 13, 8. Amém. Seu nome foi revelado e é eternamente. Hebreus 13, 8. Amém? Amém. Você crê nisso, irmãos? Amém. E nessa unidade vemos que o Pai era visto no Filho. Isso é unidade. Não deixei de ser único. Unicidade. Isso é quando se manifestou há 2000 anos atrás. Essa unidade ficará para sempre, sempre, eternamente. Pois mesmo em seu corpo glorificado, onde a noiva terá um igualzinho, poderemos vê-lo, tocá-lo, mas nessa unidade, pois em sua essência espírito, ele seria invisível, e nem em nossos corpos glorificados poderíamos vê-lo. Amém? Quer que eu repita? Está vendo? Se nós pudéssemos ver ele na sua essência, a única unicidade, nós não poderíamos nem vê-lo no corpo glorificado. Mas como nós teremos um igualzinho ao dele, nós podemos tocar nele e abraçar ele, porque estará numa unidade, sempre, sempre, amém. Sempre, sempre. Amém, irmão? Amém. Onde houver a eternidade. Glória a Deus. Amém? Amém? Não é, isso não dificulta, isso só crescer da revelação, amém, irmãos? Amém. Os dualistas é que faz confusão, né? Muitas pessoas não entendem, mas mesmo num corpo glorificado, ainda continuará sendo uma unidade, pois é corpo, porém sendo Deus sozinho é único, sua unicidade não pode ser mudada. Amém, irmãos? Amém. Não pode haver uma unidade mesmo sendo simples. Não pode haver uma unidade mesmo sendo simples. Eu e minha esposa, unidade, composta. Jesus e Deus, unidos, simples. Mas precisa do corpo e espírito. Unidade. Amém, irmãos? Amém. Não existe manifestação sem unidade. Então, espírito mais corpo, unidade. Não deixando de ser único. Amém. Não deixando de ser só. Amém, irmãos? Amém. Agora, essa união ou unidade que falo não é de seres ou de pessoas, e sim do espírito mais corpo. Amém? Amém? E sim de espírito mais corpo.
O apóstolo dos pés sangrentos, Saducim, não entendeu a princípio o que procurava, mas quando foi dito a ele para olhar para Jesus, foi dito que Jesus era a imagem de Deus. Ou seja, ali, céu, Deus só poderia ser visto em Jesus, assim como na terra. Amém, irmão? Amém. O anjo disse para ele, Sadu, assim como na terra, aqui também, Deus só pode ser visto em Jesus Cristo. Amém, irmão? Amém. A unidade vai continuar eternamente. Por isso, cremos na unicidade de um único Deus e que esse Deus se manifestou em uma carne, uma unidade, tornando Emanuel, Deus conosco. Isto é, Deus manifesto em carne, a palavra se fazendo carne. Esse é o grande mistério. Amém, irmão? Amém. Grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne. Há uma diferença em crer na unicidade de um único Deus, cujo nome foi revelado como o Senhor Jesus Cristo, e de ser um unicista, mediante uma organização ou sistema. Não somos unicistas conforme as regras de sua denominação, e nem de sua organização. Somos unicistas com Cristo. Amém, irmãos? Amém. O profeta diz isso. 147, a mensagem unidade. Alguém disse para o irmão Brana, você é unicista? Disse, não sou unicista da organização, não, mas sou unicista com Jesus Cristo. Amém. Os unicistas das organizações, denominações, conforme o irmão Brana tinha várias maneiras de crer, dizia que cria e cultuar. Os unicistas das organizações unicistas, conforme o irmão Branham tinha dito, disse que eles tinham várias maneiras de crer e cultuar, mesmo sendo unicistas. Eles criam só em Jesus, sem chamá-lo de Senhor. Os unicistas da organização. Por isso, batizavam somente em nome de Jesus apenas, e não Senhor Jesus Cristo. B. Eles também criam que ao batizarem as pessoas em nome de Jesus apenas, eles acreditavam que o batismo já os regenerava, o indivíduo, sem nenhuma preocupação de santidade adiante. C. Os unicistas, organização, é um sistema organizado e, como as demais denominações, tem suas mesmas políticas, hierarquias, forma de adoração, campanhas, enfim. O fato de terem um pouco de luz sobre um único Deus não os isenta de forma alguma de ser um sistema na qual é dirigido por cabeças, homens e mulheres. Por isso que o profeta era contra os unicistas da organização. Amém, irmão? Amém. Não sendo unicista com Cristo. E aí os dualistas pegam essas coisas e querem apontar para nós, não sabendo a real, verdadeira fonte da maneira prescrita pela qual o profeta apontava os unicistas. Os irmãos entenderam, irmão? Aí está. É dessa maneira. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos nossa mente acertada. Amém, irmãos? Não estamos equivocados. Pela graça de Deus. E isso não provém de vós, é um dom de Deus. Mensagem Desvelar de Deus 78. Observe isto agora. Toda a plenitude, você sabe o que significa isso? Toda a plenitude da divindade, tudo que é Deus, corporalmente estava numa pessoa, Jesus Cristo. E ele era Deus. E Deus somente. Não há uma terceira, uma segunda pessoa. Não. Mas há a pessoa, Deus revelado em carne humana. Amém, irmãos? Pois Elohim, que é Senhor, se fez carne e habitou entre nós. Amém?
A divindade explicada, para nós terminarmos esse estudo, no parágrafo 235. 235, deixa eu ver se é isso mesmo. 235 nós terminamos. Isso mesmo, 235. Agora, observe. Veja. Eu o reconheci. Vamos falar assim, eu tive a revelação de quem ele é. Eu o reconheci. Ele foi o Pai, não um outro Deus. Ele foi o Filho, não um outro Deus. O mesmo Deus o tempo todo. Amém, irmão? Amém. Na dispensação da paternidade, se você desejar dar nome a isto, da paternidade veio então a filiação. É o mesmo Deus em nós agora. Amém, irmãos? Amém. Eu estarei convosco. Eu, pronome pessoal. Eu estarei convosco. De novo, pronome pessoal. Deste modo, são 3 ofícios, e não 3 seres, e não 3 pessoas. Amém, irmãos? Desvelar de Deus. Parágrafo 235. Vê? Aí está. Eu o reconheci. Ele foi o Pai, não outro Deus. Ele foi o Filho e não outro Deus. É Deus o tempo todo. Porém, Deus, presta atenção para nós terminar. Deus, para aproximar do homem, ter contato com o homem. Deus, para aproximar, desceu. Para ter contato, ele tinha que ser um de nós. Para estar dentro de nós, amém, irmãos? Amém. Tudo isso ele fez para descer, ter contato e estar dentro de nós. Este é o grande mistério, amém, irmão? Amém. Este é o grande mistério. Então, quando ele quis mostrar isso, ele desceu um pouco. E descendo, ele foi Senhor na paternidade. Depois desceu um pouco, se tornou contato físico. Aí é Deus conosco, amém, irmãos? Agora ele disse, agora eu não quero mais estar com eles, eu quero estar dentro deles agora, amém? Amém. Era Cristo em vós, a esperança da glória. Não 3 pessoas habitando entre nós, mas um Deus em um tempo todo, manifestado em 3 atributos maiores, tentando se relacionar com o homem. Desde quando o homem caiu, Deus começou a se relacionar com o homem por cima. Quando chegou o tempo de resgatá-lo, de redimi-lo, diz, agora eu não posso ficar aqui em cima não. Eu tenho que descer para ter contato com eles. Amém, irmãos? Amém. E quando chegou o tempo, diz, agora eu tenho que agir como filho, porque eu tenho que nascer no mundo. E depois de tudo isso, agora eu tenho que viver dentro deles agora. Porque o grande mistério de Deus, irmão, não é ele ter descido, não é ele ter morrido. Mas o grande mistério de Deus é ele dentro de nós. A esperança da glória. Amém? Vamos ficar de pé. Amém? Os irmãos entenderam, irmãos? Não há dúvida alguma sobre isso, né? Aleluia, glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. Temos apenas que agradecer. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela exposição da Tua palavra. Nós somos gratos, ó Pai, por esta tão grande revelação, que começando a ser anunciada pelos pais, pelos profetas, foi então nos últimos dias pelo Filho. Meu Deus, abençoa nossos irmãos e irmãs, voltando para os seus lares, que nós possamos sair daqui com os nossos alforjes carregados, com a nossa alma alimentada, guardada, sabendo no que nós temos crido, Senhor. Esse é o descanso, sabendo que tenho crido, firmado na revelação, na rocha das eras. Obrigado, Senhor, e que a graça possa nos manter na Tua presença, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Até o próximo culto, se o Senhor Deus assim nos permitir. Deus abençoe.